Então, bom dia a todos. Podemos ir abrindo as nossas Bíblias na carta de Tito e as crianças devem ter a sua folha de apoio ao culto e para poderem acompanhar o sermão e já sabem, se me entregarem ao final, terão uma recompensa. Vamos abrindo em Tito, seguindo o nosso estudo da carta de Paulo a Tito. Antes de fazer a leitura do texto que nos toca hoje ler, os primeiros 10 capítulos do capítulo 2, vamos entrar no capítulo 2 desta carta. E o título é Mostrem a beleza da doutrina. Crianças, vocês estão a prestar atenção? O que é que vocês veem aí na imagem? Um jardim. E o que é que se destaca nesse jardim? O que está aí mais à frente, uma árvore. Vocês conseguem ver qual é o fruto? Maçã, eu ouvi aí. Então, exatamente, é uma macieira com esta linda folhagem e com estes lindos frutos e deliciosos para quem gosta de maçã, tá bom? E agora, o que é que vocês conseguem ver? Uma árvore, mas muito diferente da primeira, não é? Sem folhas. E sem fruto, não é? E agora, se eu vos digo que estas duas árvores, elas são da mesma espécie. Elas são ambas macieiras. Facilmente vocês conseguem ver, todos nós estamos aqui, não apenas vocês, crianças, qual é a árvore mais agradável. Qual é a árvore, exatamente, a do jardim, qual é a árvore mais bonita, mais atrativa? É aquela que apresenta para nós a folhagem, a sua linda folhagem e os seus belos frutos. Nesta imagem, ou nestas duas imagens, nós temos a mesma espécie de árvore, mas a folhagem e os frutos fazem toda a diferença. É a folhagem e os frutos que tornam uma árvore mais atrativa, mais bela e, vamos dizer, também mais útil, com fruto. O que é que tudo isto tem a ver com o sermão de hoje? Lembrem-se que nós temos estado a estudar nos últimos domingos a carta de Paulo a Tito e que no domingo passado nós falámos especificamente do perfil do lobo. Lobo aqui, não é? Esta ilustração de um falso mestre, de um falso profeta, de um falso pastor, de um enganador, de uma fraude, os quais, nós vimos no último domingo, pelo seu mau caráter, pela sua má conduta, estavam a causar grandes danos ali na ilha de Creta, nas igrejas ali presentes. O seu mau ensino, mas também o seu mau caráter, a sua má conduta, estavam a influenciar muitos dentro das igrejas ali em Creta, de forma pessoal e familiar, a uma vida de desastre. Uma vida de desastre. Uma vida de libertinagem. Uma vida que não dignificava a mensagem do Evangelho. Uma vida que não tornava bela a doutrina de Deus. Antes, pelo contrário, era feia, era um escândalo, era uma contradição, era uma pedra de tropeço para os habitantes daquela ilha e contribuía para que muitos falassem mal da palavra de Deus e do Deus da palavra. É por isso que agora Paulo, na continuação da sua carta, no capítulo 2, ele confronta este andar em desacordo à verdade, à doutrina de Deus, à palavra de Deus. E ele vai ser muito prático nos versículos de hoje, para nós. Ele vai mostrar-nos, assim como mostrou a Tito e às igrejas em Creta, em como viver de acordo à mensagem cristã que nós queremos. Em como viver também de acordo, Tito, à mensagem que ele pregava. Ou seja, de acordo à verdade de Deus. O foco em toda a carta é a doutrina. A verdade de Deus
que inevitavelmente produz transformação, santificação. Tem que produzir fruto. No verdadeiro cristianismo, não existe doutrina, ensino, sem vida. Não existe teologia sem prática. Não existe ensino sem comportamento. Não existe fé sem obras. Vejamos então, de uma maneira bem prática, conduzidos pelo apóstolo Paulo, como deve ser a nossa conduta pessoal e familiar, a qual deve manifestar verdadeiramente quem somos. E a exortação de Paulo também para todos nós, tal como foi no primeiro século, e esta carta foi preservada para a igreja de todos os séculos, a exortação para nós tornarmos bela a mensagem que nós pregamos, adornar a mensagem que nós pregamos, por meio do quê? Das nossas vidas. Vamos ler a palavra de Deus. Em Tito 2, versículo 1 a 10. Eu vou pedir àqueles que podem para se colocarem de pé para ler a palavra de Deus. Tito 2, 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sádios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes, no viver não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, boas donas de casa, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sádia e irrepreensível, para que todo o adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos, para que sejam submissos a seus senhores, em tudo, agradando-os sem reclamar. E que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Podem sentar-se, amados irmãos. Já oramos pela bênção do Senhor sobre a sua palavra e que o seu Santo Espírito nos acompanhe então no entendimento e na aplicação da mesma. Esse é o alvo. Primeiro vemos Paulo a marcar o contraste de Tito como verdadeiro pastor para os falsos mestres, para os lobos do capítulo 1. Ou, digamos, aqueles de quem ele tinha acabado de falar no capítulo 1, porque também fala dos verdadeiros pastores no capítulo 1, como nós já vimos. Reparem, em contraste, ele começa com as seguintes palavras. Tu, porém, fala o que está de acordo, o que está em harmonia com a sã doutrina. Aqui um imperativo, uma exortação especial e específica para este jovem e verdadeiro pastor Tito, que tinha que marcar um contraste com os falsos mestres. Se a arma dos falsos mestres era a mentira, o engano, ensinar coisas deturpadas das Escrituras, manipular o povo, os ouvintes, a característica de Tito seria falar aquilo que é correto, saudável, a verdade, a sã doutrina. É interessante que Paulo diz, fala. Podia ter dito, prega. Mas Paulo quer englobar algo mais do que apenas uma vida de púlpito. Um pastor não deve ser apenas um pastor de púlpito. Ele deve pregar a verdade quando está no púlpito, mas ele deve falar a verdade fora do púlpito. Ele deve aconselhar com a palavra de Deus, não com a sua opinião ou sabedoria, mas em todas as coisas falar, aconselhar, orientar, guiar, corrigir, exortar com a verdade, a sã doutrina. Qual é a arma mais poderosa que um pastor tem? Um verdadeiro pastor tem? É a verdade. A arma mais poderosa para o ministério de um pastor, a arma mais poderosa para uma igreja se ver livre do falso ensino, do erro, dos falsos mestres, é a verdade. É conhecer a verdade. A verdade é a maior arma que temos contra aquilo que é falso, contra a mentira,
contra os mentirosos, os enganadores e os charlatões. E há muitos no meio evangélico. Há muitos no meio evangélico. Nós já falámos sobre eles no último domingo. Interessante, Paulo dá destaque aqui a Tito, que é isto, é o falar, o ensinar a sã doutrina. A ênfase, na verdade, nesta carta está em toda a carta. Ainda estamos apenas aqui, podemos dizer, nas primeiras sentenças da carta, mas o capítulo 1 já nos falou desta verdade que transforma. Reparem no versículo logo 1:1, sendo relembrados daquilo que já vimos, Paulo destaca o pleno conhecimento da verdade que transforma, que leva à verdadeira piedade. No versículo 9, também Paulo exortando os verdadeiros pastores e a reconhecer verdadeiros pastores, que são aqueles que se mantêm firmes na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. E passado poucas palavras, novamente Paulo dá o destaque a Tito à sã doutrina, à verdade. Pois a mesma é a única coisa relevante que nós temos para oferecer. É a verdade de Deus. A única é o poder de Deus. A única que pode verdadeiramente transformar vidas, transformar-nos, renovar-nos de dentro para fora. Dar-nos crescimento. Só há uma maneira. É pregar, anunciar, aconselhar, ensinar a sã doutrina numa igreja. É isso que é o poder da igreja. E é isso que é a única coisa que uma igreja verdadeira tem de relevante para oferecer a uma comunidade, distintiva a qualquer outra instituição, a qualquer outra associação. É a verdade. É a palavra de Deus que torna realmente o ministério nosso poderoso e relevante. Senão tudo o resto, obras sociais e tudo, comunhão, convívio, essas coisas são boas. Na igreja essas coisas também devem de existir. Mas isso não é diferente daquilo que vemos em muitos outros lugares neste mundo. Nem verdadeiramente relevante, porque a maior necessidade dos homens é conhecer a verdade que transforma, que salva. E também a única que continua a ter o poder para santificar-nos, separar-nos cada vez mais para Deus e para os seus propósitos. Tito então tinha que somente focar-se em falar, em aconselhar, em ensinar a verdade. Este deve ser o foco de todo o pastor. Eu sei bem que eu nunca serei reconhecido por um pregador eloquente, mas eu tenho só um foco quando eu falo em nome de Deus, quando eu subo a este púlpito ou abro a minha boca para vos aconselhar. É ser um homem centrado e dependente e fundamentado na Bíblia, nas Escrituras. Pois eu sei que é o melhor que eu tenho para vos oferecer. E essa é a vossa e a nossa maior necessidade. E é o ministério principal de todo o verdadeiro e fiel pastor, juntamente com a oração, obviamente. Esse é o destaque que Paulo dá. Paulo agora vai se tornar bem prático, auxiliando então Tito aquilo que deveria de ensinar, exortar, aconselhar, falar, e como isso se deve traduzir na prática para diferentes grupos na igreja. E Paulo divide de uma maneira muito simples aqui estas exortações aos diferentes grupos da igreja, separados por sexo, género, por estrato até social, por idades até. Paulo faz isso mesmo. Temos exortação aos homens anciãos, às mulheres anciãs, a mulheres jovens, a homens jovens e também ao final a servos, aos escravos. Então vamos por parte vendo algumas exortações práticas para todos nós. Porque no fundo é para toda a igreja. Paulo tem este cuidado também de abranger todos dentro da igreja. E como é que deve ser a nossa conduta pessoal e familiar para tornar a mensagem que nós pregamos mais bela, adornada, sermos uma igreja que reflete a glória de Deus? Então vamos ver algumas coisas. Primeiramente, aí para vocês só poderem acompanhar de uma maneira mais facilitada, e porque temos as crianças é que eu estou a usar o PowerPoint, vocês sabem. Versículo 2. Homens anciãos. Na minha tradução, século 21, versão, diz o seguinte: exorta os mais velhos, para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sábios na fé, no amor e na constância.
Aqui está a falar dos homens anciãos. Não está a falar da vocação pastoral. Não está a falar do ofício dentro da igreja presbítero ancião. Aqui está a falar de outro grupo. Está a falar de modo geral. A quem não tem os dons e a vocação para o ministério pastoral, mas é um ancião. E primeiramente Paulo, interessante, começa falando para os homens. Falando para aqueles que têm responsabilidade de ter autoridade, de ser a cabeça do lar da família. E está a falar diretamente para homens já casados, homens anciãos, homens já maduros, homens já experimentados. Eu não creio aqui, nem o texto nos indica, que está a falar de uma idade específica, obviamente, mas está a focar-se nesta maturidade e nesta experiência. E muitos comentadores chegam à conclusão que muito provavelmente está a falar de homens em que os filhos já saíram das suas casas. Realmente, na minha versão, exorta aos mais velhos, não aparece no original. Seguramente, talvez, numa versão diferente tu tenhas essa palavra exortação, não aparece no original. Paulo apenas está a dizer a Tito para falar aos homens anciãos estas coisas. Porque temos que nos lembrar que Tito era um homem jovem, era um pastor jovem, em comparação com esses homens anciãos. Então, a forma como devia lidar com os anciãos, Tito, na igreja, é semelhante àquela que Paulo ensinou Timóteo a lidar. Como é que um pastor jovem deve falar para irmãos anciãos dentro da igreja? Paulo nos diz, especificamente, 1 Timóteo 5, 1 e 2 eu vou ler para vocês, não tenho que abrir, porque serei bem rápido. Não sejas duro na exortação, na repreensão ao idoso, ao ancião, mas exorta-o como a um pai. Fala como se estivesse a falar para o teu pai, com respeito. Aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Então, por isso, Paulo, reparem o cuidado de Paulo a relembrar Tito como é que deveria se conduzir com homens mais maduros, experimentados, anciãos. E tratar de maneira diferente também da forma de falar. Não é o conteúdo. Não é o conteúdo. Porque o conteúdo é o mesmo, é a verdade de Deus. Mas a forma, o trato. E a primeira coisa que Paulo então diz para Tito, ensinar os mais velhos, falar aos mais anciãos, é que eles sejam equilibrados. Equilibrados é alguém temperados. Ou seja, tornando as coisas mais simples. Alguém não dado a excessos. Comedido, moderado, e isso em todas as coisas. Não está a falar apenas aqui de bebida alcoólica, de beber vinho, ser moderado, porque nós usamos muito isso, não é? Bebe com moderação. Não está a falar de todas as áreas. Um homem maduro, experimentado, deve ser um homem equilibrado. Deve ser um homem não dado a excessos. Moderado em todas as áreas e em todas as coisas. Deve ser também alguém respeitável. Ou, traduzindo de outra maneira, alguém digno. Alguém que a sua vida traz dignidade, honra, respeito dos demais, admiração dos demais. Pelas suas palavras, pela sua conduta. Por ele, como ser homem, se porta verdadeiramente como um homem honrado. A sua palavra conta, vale, tem peso, é respeitada. Como esposa, a maneira como trata a sua esposa. Como pai também, a maneira como conduz os seus filhos no temor a Deus. Como trabalhador, fiel trabalhador, ninguém tem nada a apontar dele no trabalho. Respeitável, digno, honroso. É assim que um homem ancião deve ser. E um exemplo para todos os demais. Também devem ser sóbrios. Esta palavra vai se repetir muitas vezes, sóbrios, com outros sinónimos ao longo do texto. Sóbrios é autocontrolados de uma maneira que vocês possam entender, mais simples. Ou seja, um homem maduro, já é esperado desse homem maduro que ele tem controle de si mesmo, que ele tem controle das suas emoções, que ele tem controle dos seus desejos, que ele tem controle das suas paixões. O homem maduro não pode ser guiado pelas suas emoções.
O homem maduro não pode ser guiado pelos seus desejos e pelas suas paixões. O homem maduro faz aquilo que tem que fazer, é autocontrolado, tem domínio de si. Claro, se eu pergunto a um adolescente o que é que ele prefere, e se eu lhe dou esta liberdade total, tem na noite anterior a um exame, e eu estou nas férias escolares e estou a falar da escola, mas na noite anterior a um exame, a um teste, se eu lhe dou a opção, mesmo que fosse os meus filhos, olha, tu podes passar a noite aqui anterior a jogar PlayStation, ou escolhe, podes estudar para o teste amanhã. O que é que tu achas que eles escolheriam? Jogar. Sabem porquê? Porque isso é o sinal de imaturidade. É seguir os seus desejos e paixões e emoções. Homem é aquilo que faz aquilo que tem que fazer. Vai estudar. Esta é para vocês uma exortação, adolescentes, jovens. Vocês vão demonstrar que são homens quando não são dominados pelas vossas paixões, desejos e emoções, mas quando fazem aquilo que têm de fazer. É isso que faz um homem. Maturidade. É isso que é esperado de um homem ancião. Sádios na fé, no amor e na constância. Sádios é saudáveis, corretos. E aqui Paulo faz uso novamente de uma famosa triade cristã que ele usa. Eu quando estava a ler este texto, a estudar o sermão, eu lembrei-me logo ali do último versículo que está em 1 Coríntios 13, em que Paulo fala de fé, amor e esperança. Aqui não usa a palavra especificamente esperança, mas como um sinónimo da mesma. Fé, amor e constância, ou perseverança. A esperança nos faz perseverar. É a esperança nas promessas de Deus que nos faz ser constantes, pacientes em todas as circunstâncias. Esta é a famosa triade, os famosos frutos da vida cristã, que devem estar presentes nos homens maduros. Fé aqui, eu não creio que o apóstolo Paulo está-se a referir apenas à fé no Evangelho, à fé salvífica, à fé que salva, mas também a toda a fé que santifica, a todo o corpo de doutrinas, de ensino, de conselho de Deus. Ele deve ser saudável nessa fé, no viver essa fé. Aquilo que ele diz crer, na aplicação da mesma. No amor, aqui usando a palavra ágape, conhecida por nós para amor. Paulo diz que o maior entre fé, esperança e amor, o maior deles é o amor. Amor. O amor é a marca distintiva de todo o cristão. É o fruto que tem que estar presente na nossa árvore, se ela é boa. É o amor a Deus e o amor aos outros, o amor uns aos outros. O apóstolo João faz grande ênfase sobre o amor. Esse fruto, essa característica. Ele diz em 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E na continuação ele diz, se alguém não ama o seu irmão é mentiroso e não conhece a Deus. Amor. Constância, perseverança ou paciência, como queiram traduzir. Um homem maduro tem que ser constante. Tem que ser um exemplo de paciência. Deixem a impaciência para os mais novos, para os jovens. Um homem maduro, ele deve ser um exemplo desta perseverança, constância e paciência. Esta não é realmente a principal característica dos jovens. Serem pacientes, querem tudo no imediato, ainda mais porque nasceram na geração do fast food. Mas deve ser das principais características de um homem maduro, pela sua experiência de vida. Mais importante do que a experiência de vida, peço perdão, pela sua experiência com Cristo. A sua caminhada na vida cristã. Ele deve ser paciente em todas as circunstâncias. Ele deve ser um exemplo de espera nos bons propósitos de Deus. Ele espera aos bons propósitos de Deus, independentemente das circunstâncias. Ele deve ser alguém que não se desespera por muito difícil que esteja o presente, porque ele conhece o seu Deus. E ele já tem provado ao longo da sua vida a fidelidade de Deus. Por isso ele é constante, ele é perseverante, ele é paciente. Porque ele sabe que Deus cura, ele sabe que Deus livra, ele sabe que Deus dá um escape. E ele sabe que Deus tem o poder, pela sua experiência de vida, com Cristo, ele sabe que Deus tem o poder para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou pedir. A exortação para os homens idosos. Neste caso, homens maduros. Não pensem tanto a idade. Homens maduros.
Isto, na verdade, deve ser o alvo, o padrão que todos nós, como homens, devemos seguir de todas as idades, realmente. Agora muda Paulo e vai falar das mulheres anciãs e das mulheres jovens, no versículo 3 a 5. Vamos lá. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas ou escravizadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, boas donas de casa, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Reparem, há umas palavras específicas para as mulheres anciãs, mas é para ser aplicada pelas mulheres jovens. Por isso, esta é uma exortação que engloba as mulheres de todas as idades. Novamente, eu creio que Paulo está a falar para mulheres que têm maturidade cristã, que não há uma exigência de idade tal como foi para os anciãos. E também concordo ou faz sentido para mim aquilo que dizem muitos comentaristas, que provavelmente também se está a referir a mulheres com filhos já fora de casa. E parece que o contexto indica isso mesmo. Porque têm mais tempo e têm mais tempo para falar mal. Mas já vamos aí, tá bom? Vejamos então agora detalhadamente as qualidades e deveres das mulheres cristãs. Reparem, o foco de Paulo aqui está no caráter. Claramente e principalmente, o que torna bela uma mulher não é o seu físico. O seu físico irá desaparecer, também dos homens. Muito primeiro, desde que nasceram os homens, já desapareceu o físico. O que torna bela uma mulher é verdadeiramente o seu interior. É o seu caráter. O foco está claramente e principalmente no caráter da mulher, que dura para sempre. Que dura, é a única coisa que dura para sempre. Paulo destaca, então, primeiramente aqui nestes textos, o caráter. Sejam reverentes no viver. Sejam reverentes no viver. Irmãs, uma exortação especial para vocês, mas claro que é para todos nós, mas eu vou ser específico para vocês, porque Paulo está a ser específico para vocês. Vocês devem cultivar muito mais a vossa aparência interior do que a vossa aparência exterior. Cuidem também da vossa aparência exterior. Isso é bom, saudável. Mas foquem-se muito mais e preocupem-se muito mais com o vosso interior, o vosso caráter. A influência de uma mulher piedosa é poderosa. Nós vemos isso em Provérbios 31, não temos tempo para ir ler. Mas nós vemos essa influência da mulher virtuosa, piedosa, na vida do seu marido, nos seus filhos, no reino de Deus, até. Vocês já viram os exemplos, a quantidade de exemplos que temos na Bíblia da influência poderosa e significativa de mulheres? Próprias também, companheiras auxiliadoras de Paulo no seu ministério. Paulo dá destaque a isso nas suas cartas. Se vamos também falar sobre Timóteo, a mãe e a avó, a influência que tiveram determinante na salvação e no caráter de Timóteo. Se vamos ao Antigo Testamento, Moisés, a mãe de Moisés. Samuel, a mãe de Samuel, Ana, Jocabede, Moisés e Ana de Samuel. A diferença que fizeram nestas grandes figuras para nós da fé cristã, desses grandes homens de Deus. Mas por trás desses grandes homens de Deus teve um ministério e uma fidelidade de mulheres de caráter piedoso, mulheres que temiam a Deus, que fizeram toda a diferença. E reparem então para as mulheres. Quais são os frutos? Qual deve ser a sua beleza, a sua folhagem, como aquela árvore bela que nós vimos ao início? Primeiramente, e destaco uma vez mais, sérias no seu proceder, reverentes, temerosas. É isto que Paulo está a dizer. É o temor a Deus, esta reverência a Deus, que se manifesta na sua vida de obediência a Deus, mas também se transforma e se vê numa vida correta para com outros, para com o seu marido e filhos em primeiro lugar, e também por extensão para com outros. A reverência, esse temor a Deus se nota em tudo, até na forma como tu vestes. Sim. A reverência se vê no falar, vê no agir e se vê no vestir. Em todas as áreas, na verdade.
Então, esta reverência, ela deve manifestar que vocês, mulheres, são agora o novo templo de Deus, o novo santuário de Deus. Porque é isso que são. Deus habita em vocês. E a vida de Deus que está em vocês deve transpirar para fora em todas as coisas e em todas as áreas. No falar, no proceder, no vestir e por aí fora. Não caluniadoras. Esta palavra é diabolos. É a mesma palavra traduzida noutros textos para diabo, para malvado. Então não sejam diabas, em que sentido caluniadoras. O que é uma mulher caluniadora? É uma mulher difamadora. É alguém também com o mesmo caráter do diabo. Age por maldade, fazendo da mentira, da calúnia, a sua arma mais poderosa. Alguém caluniadora é alguém que faz o trabalho, a vontade do seu pai, o pai da mentira, que é o diabo. Ela mente para difamar outras pessoas, para aumentar também o tempo de conversa com alguém, como fica sem assunto, é capaz de inventar coisas que não viu. Ela fala de suposições apenas criadas, percepções criadas pela sua mente. Ela adultera, exagera factos, calúnia. E faz tudo isso com a língua, sem quaisquer problemas com as consequências que surgirão para os demais. Para a sua irmã em Cristo, para o seu irmão em Cristo, para os líderes da igreja, para a igreja em si. Ela não se preocupa com isso. Uma mulher que vive a verdade de Deus, ela não é caluniadora. É algo que Paulo destaca aqui para as mulheres, especialmente para as mulheres mais velhas, porque parece que isso se torna um problema cada vez mais com a idade. Parece acentuar com a idade. Porquê? Devido unicamente a que ficam com mais tempo livre. Não têm tanta coisa para pensar, não têm tanta coisa para se ocupar, então por isso ficam com mais tempo para a fofoca. Por isso uma exortação especial para as mais idosas. Tenham prazer na fofoca, na calúnia, na murmuração. Obviamente mulheres não são casos isolados. Homens também. Homens também. Mas é inegável que as mulheres estão mais tentadas aos pecados da língua, porque elas falam mais que nós, somente por isso. Não é porque o coração é diferente. É porque elas falam mais do que nós. Isto está provado cientificamente. E por isso elas são mais tentadas aos pecados da língua. E por isso essa exortação de Paulo específica para as mulheres. Isto é provado, reparem, uma marca conhecida, Skincare, uma empresa de produtos para a pele, entrevistou 3.000 mulheres britânicas. Cerca de 10% confessou ser incapaz de guardar um segredo. E 85% dessas mulheres entrevistadas disseram que amam a fofoca, gostam de fofocar. Então isto está aprovado socialmente, está bem? Então Paulo é bem específico para as mulheres guardarem as suas línguas. Da calúnia, à difamação, a fofoca mal intencionada. É como uma tocha acesa que produz grandes incêndios e uma grande destruição. Tudo, grandes destruições em igrejas começam com fofocas mal intencionadas, que destroem almas, destroem relacionamentos e é possível até destruir uma igreja inteira, por causa da calúnia. Não dadas, outra característica de uma mulher piedosa, uma mulher que a sua conduta pessoal, ela embeleza a doutrina de Deus, a verdade de Deus. Não dadas, no sentido original, é não escravizadas a muito vinho. Aqui está a proibir então, e interessante ver a quantidade de textos em que a palavra de Deus fala do cuidado que devemos ter com o vinho e que proíbe e condena a embriaguez. Já vimos que não proíbe o consumo de vinho, mas sim tornar-nos amigos do copo e escravos do mesmo, dependentes do mesmo. Mas isso pode ser aplicado a qualquer outra substância. Medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos e até bebidas energéticas. Até bebidas energéticas. Tudo aquilo que te possa causar dependência. A aplicação, ela pode ser
bem ampla, mais ampla, incluir tudo aquilo que nos possa escravizar e dominar-te a ti, mulher. Não deve estar escrava de nenhuma coisa, apenas submissa a Deus. E submissa à sua vontade. Então, é uma mulher que domina as suas paixões. Esse é o verdadeiro caráter cristão de uma mulher. Domina as suas paixões. Os seus impulsos não têm controle sobre ela. É uma mulher marcada pelo domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. É uma mulher que se torna mais forte do que Sansão. Porque maior e mais forte é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Esse é o tipo de mulher que vocês devem ser. Mestras do bem, à continuação. Eu tenho que acelerar, o tempo vai encurtando. Versículo 3 fala sobre isso ao final. Mestras do bem. Não está a falar aqui de uma posição específica para as mulheres serem pregadoras para outras mulheres, professoras de outras mulheres. Algumas são dotadas para isso. Mas não está a falar disso. Está a falar apenas de serem no seu falar e no seu proceder exemplo professoras. A ensinar o que é bom, o que é correto. E eu quero encorajar aqui, fazendo uso da exortação do apóstolo Paulo, aqui as mulheres mais maduras na fé, que possam ser isso mesmo, discipuladoras das mais novas, das mais jovens. Possam ensinarem. E Paulo vai dizer, à continuação, aquilo que devem ensinar. A amarem a família em primeiro lugar. Não é? A amarem o seu marido, os seus filhos. Então, mulheres, convidem outras mulheres mais novas para as vossas casas. Não para a prática da fofoca. Não para a prática da murmuração, da calúnia. Mas convidem para casa para cozinharem juntas, ensinar as mais novas a cozinhar. De como tu mantens a casa em ordem, que te acompanham. E conversas produtivas sobre o mesmo. Enquanto estás ali a fazer os teus afazeres, aproveitando para estar com alguém. Ou se tens que ir a algum lado de carro e tens uma viagem longa, aqui em Portugal é difícil ter viagens longas, mas qualquer que seja o tempo, 20 minutos, meia hora, ida e volta já faz uma hora, convida uma mulher para ir contigo, uma mulher mais jovem. E aproveita essa viagem de carro para falarem verdades da fé cristã, para compartilharem necessidades e de como aplicar a palavra de Deus para suprir essas vossas necessidades. Sejam mestras do bem. E eu quero exortar e encorajar aqui as jovens, as mais jovens, vocês devem buscar e cultivar esses relacionamentos. Não é apenas, hoje vivemos na igreja, uma secção de idades para tudo. Segregamos demasiado a igreja. Olha, estou a falar e na nossa igreja ocorre isso. Nós trabalhamos intencionalmente com gerações, faixas etárias. Então, durante a semana temos o ministério infantil, temos ministério com adolescentes, temos ministérios com jovens adultos, temos ministério com homens, temos ministério com mulheres, temos ministério com casais, intencionalmente, ao longo do ano. Mas nós não podemos esquecer que a verdadeira igreja e a vida de igreja se vive em comunidade, toda junta, não segregada. Não segregada. E vocês, mais novas, devem procurar mulheres mais velhas que vos farão crescer, que irão aprender delas a serem boas donas de casas, esposas, mães. Devem procurar esses relacionamentos. Será de grande benefício para a tua vida. Grande benefício, mais do que os relacionamentos com as tuas amigas. Eles são bons, são proveitosos, mas nós precisamos da experiência. Nós precisamos de aprender mais com aqueles que já foram experimentados mais pela sua maturidade. Reparem o que devemos ensinar, neste caso as mulheres anciãs devem ensinar e as mais novas devem aplicar. A amarem a família. O marido é destacado em primeiro lugar, não é os filhos, reparem. A amarem primeiramente o marido. A prioridade é o marido. Como é que eu amo? Como é que eu sou amável para com o meu marido, reconhecendo a sua liderança na casa que Deus designou? Não tomar decisões importantes sem ele. Manter a casa em ordem. Cuidar a aparência. Cuidar do cartão de crédito. Confessar as tuas falhas, os teus pecados. Perdoar também o teu marido. Isso é sinal de amor. Manter sempre a comunicação. Não a lei da rolha, a lei do silêncio. O gelo.
Evitar criticar ou contradizer o teu marido à frente de outros, diante de outros. Isso é sinal de amor, sinal de cuidado. Apoiar o teu marido quando as coisas correm mal. Que eu saiba, o teu marido vai falhar, porque, que eu saiba, só existiu um homem perfeito, Jesus Cristo. Apoiar também, encorajar. Esse é um sinal de amor para com o marido. E depois também os filhos. Amar os filhos. Como é que a maneira como fala para os filhos, a maneira como encoraja os filhos, a maneira como educa os filhos, lê a Bíblia e ora com eles, é um exemplo para eles, também brinca com eles. Disciplina-os em amor e molda eles para o serviço do Senhor. Isso é um sinal de grande amor pelos filhos. Também fala em serem equilibradas, novamente equilibradas, sóbrias ou sinónimos neste caso, que Paulo está a usar de autocontroladas. Manter um domínio sobre as suas paixões e desejos. E isso para as mulheres mais jovens também. Puras. A pureza de uma mulher. Manter a fidelidade do seu casamento. A pureza na maneira como conduz, que fala, na sua sensualidade, na sua roupa, puras. Eficientes no cuidado do lar. Uma melhor tradução, a minha não é uma melhor tradução neste caso, neste específico versículo, é que elas sejam boas donas de casa. No sentido original aqui, boas donas de casa é trabalhadoras de casa. Cuidadosas da casa. A sociedade tem conduzido cada vez mais as mulheres para fora de casa e a valorizar mais o que fazem fora de casa. Deus quer que vocês, mulheres, olhem mais para dentro de casa. Olhem mais para o lar como o vosso principal e sublime ministério. Isto não implica aqui uma proibição das mulheres terem ocupações, responsabilidades ou negócios fora de casa. A mulher de Provérbios 31 tinha. Mas a prioridade das mulheres de Provérbios 31 e a vossa prioridade deve ser o lar. É aí que deve estar a vossa prioridade. Não podem negligenciar o vosso lar por uma carreira. Não podem. A prioridade é o ministério sublime que Deus vos entregou de serem as donas do lar. Boas donas do lar. A chamada principal da mulher casada é ser a administradora mais eficaz da casa. Essa é a chamada sublime. Uma família sofre e encontra-se em muitos perigos com uma mulher e mãe ausente do lar. E esta sociedade tem empurrado cada vez mais as mulheres para fora do lar, com jornadas astronómicas de trabalho. 10 horas, 12 horas. E isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso destrói a família. Os divórcios que estamos a ver não é um tema geracional. É um tema cultural. Sobretudo do coração, mas cultural, de como esta sociedade tem os seus valores, ou falta dos mesmos. E porque tem desprezado a voz de Deus, o conselho de Deus, eis as consequências. Eis as consequências. Lares, famílias desfeitas, destruídas. Temos que avançar. Bondosas. Ou seja, na prática da hospitalidade, na prática da generosidade para com outras, não ser egoísta, disposta a servir. Também devem as mais velhas a ensinar as mais novas a serem sujeitas ao marido e as mais novas serem submissas, sujeitas ao marido. Amados, nós bem sabemos, homens, que há mulheres muito mais dotadas e capazes em certas áreas que os seus maridos. Muito mais. Mas isso não te dá o direito de usurpar aquele desejo que a mulher tem desde a queda de tomar o lugar do homem. O lugar de cabeça, de líder. Desde os tempos de Eva, da tua mãe, Eva, e agora presente também em ti. O desenho de Deus, a ordem de Deus, o plano de Deus é a tua submissão. Tu não vives e nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para um propósito maior do que nós e para glorificar a Deus. E esta é a maneira de tu glorificares a Deus. Mesmo que isso vá contra os teus interesses, desejos pessoais. O propósito principal na tua vida não é ver satisfeito os teus desejos pessoais. É glorificar e honrar a Deus em todas as coisas.
E repara, Paulo dá aqui um grande propósito ao final do versículo 5. Para que não se fale mal da palavra de Deus. Como cristãos, os olhares do mundo estão sobre nós. E se não obedecermos à palavra de Deus, a mesma será desonrada e blasfemada. Que através da tua vida tu possas embelezar a verdade de Deus, a vida de Deus através de ti. E viver para algo maior do que a tua própria vida, a honra e a glória de Deus. Agora, avançando, versículo 6, aos jovens. Aqui Paulo já fala de exortar os jovens. Não apenas falar, mas exortar os jovens a serem equilibrados. Novamente um sinónimo para sobriedade. Ou seja, a terem bom senso em todas as coisas. A conduzirem-se com autocontrolo. Autocontrolo também das suas paixões e desejos. Reparem, a mesma exortação para os homens mais velhos é a mesma exortação também para os mais novos. A pergunta é, porquê que é uma exortação tão curta para os jovens, que talvez são aqueles que carecem mais de sabedoria? Porquê Paulo só tem um versículo? Bem, não se esqueçam que ele está a escrever esta carta, não é somente para Tito, sabemos que é para as igrejas ali em Creta, mas está a escrever pessoalmente esta carta dirigida a Tito também. E Tito era um jovem pastor. E no versículo 7 e 8, ele vai dar exortações a Tito de como deveria ser a sua conduta. E ele sendo jovem, isso também é uma aplicação para todos os jovens dentro da igreja. Está bem? Então, reparem, aqui estas exortações do versículo 7 a 8 a um jovem pastor, a Tito. Que a tua conduta seja exemplar em tudo. Tito deveria ser alguém digno de imitação. Um modelo. Um exemplo no falar, no agir, no ensinar corretamente. Seguindo o caráter, a mensagem, os métodos de Jesus Cristo. Nós somos tipos de Cristo, exemplos de Cristo. Ou se querem um nome cristão como foi usado desde o seu início por zombaria, as razões ao início era de zombaria, chamar cristão a alguém pequeno Cristo, mas para nós é honra e na verdade transmite o nosso propósito de sermos exemplo de Cristo em todas as coisas. Que a tua conduta seja exemplar em tudo. Paulo, ao início, no versículo 1, tinha dito a Tito para que o seu falar seja correto, de acordo à sã doutrina, mas reparem, não existe verdadeira vida cristã apenas com doutrina. Tem que haver com prática, com fruto. O falar corretamente deve ser acompanhado de viver corretamente, de exemplificar a verdade. Não é apenas crer na verdade, dizer que queremos na verdade, ou falar em nome da verdade. É exemplificar a verdade por meio das nossas vidas. Na doutrina, mostra integridade. O que é isto que Paulo está a dizer a Tito? Ou seja, algo íntegro é não corrupto, sem mistura. Paulo está a dizer a Tito para ensinar na essência a palavra de Deus. Transmitir sem corrupção, sem erro, aquilo que está no texto bíblico, na palavra, sem pressupostos pessoais ou de outros, mas apenas aquilo que está na palavra de Deus, de maneira íntegra. E para tal isso demanda muito estudo e preparação. Tito tinha que estudar o contexto histórico, literário, cultural, bíblico de um texto. Tito tinha que estudar a estrutura de um texto. Tito tinha que estudar a grande ideia de um texto. Tito tinha que estudar a resposta desejada dos ouvintes a este texto. Tito tinha que estudar a teologia bíblica e Tito tinha que também aplicar o texto corretamente depois de ter feito todo esse trabalho. E isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Mas para ensinar de maneira íntegra, é isso que é esperado de um verdadeiro pastor e também deste jovem pastor Tito. Na doutrina mostra sobriedade. Ou seja, seriedade e dignidade na função, na vocação, no ministério da palavra. A doutrina é a própria palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Falamos em nome de Deus e não há algo mais valioso, sério e digno do que falar em nome de Deus, do que falar a palavra de Deus.
Ela é digna de toda a nossa atenção, de todo o nosso respeito, de toda a nossa reverência. É desta forma que devemos tratar o ministério da palavra, a palavra, as Escrituras. E Tito deveria tratar desta forma, com seriedade, dignidade. Sabem porque é que os judeus, eles leem, vou tentar, antes, espero não partir aqui nenhuma coisa, mas eles leem as Escrituras, não é? Desta forma, não é? Vocês já viram? Em pé e assim, não é? Eles estão a ler. Sabem porque é que eles fazem isso? Porque eles leem a palavra em pé e balanceiam o seu corpo para não desrespeitar a Deus, adormecendo ao ler a sua palavra. Tratam a palavra com dignidade e seriedade. Púlpito não é lugar para stand-up comedy. Há pregadores que são comediantes. Pregação não é para palhaços. Palhaço é no circo. Desta doutrina e do ministério da palavra depende a nossa vida. Não há algo mais sério do que isso. Depende a eternidade dos ouvintes. Não há nada mais sério e digno do que a palavra de Deus. Continuando. Na doutrina mostra linguagem sádia, saudável, correta e irrepreensível. Ou seja, que ele pudesse ser um professor, alguém que aconselha, alguém que ensina de acordo com fidelidade àquilo que o texto quer transmitir, de maneira correta, irrepreensível. Irrepreensível não é perfeição, atenção. Eu sou bem consciente do mesmo e vocês também, porque já me conhecem que há mais de 10 anos eu estou aqui convosco e eu já ensinei coisas que me arrependo. Às vezes vou consultar sermões lá de 2010, eu tenho vergonha. Tenho vergonha desses sermões. Mas aqui ser irrepreensível não é um sinónimo de perfeição, porque nós vamos progredindo, nós vamos estudando cada vez mais e melhor. Mas sim é de procurar, com toda a seriedade, fazer o melhor que pode e sabe, estudando a Escritura desta maneira, com fidelidade. E não pensem que isto é apenas para os pastores. Todos nós somos mestres como cristãos. Todos nós somos mestres da nossa esposa, dos nossos filhos, mestres de outras mulheres, conselheiros de outros irmãos. Por isso é para nós. Isso é para todos nós. E qual a razão que Paulo diz para Tito ser desta forma e proceder desta forma na sua conduta? Ele vai nos dizer aqui, no final do versículo 8, para que todo o adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. O nosso alvo, o alvo de Tito, mas aplicando também para todos nós, é que devemos falar, devemos ensinar e devemos viver de tal maneira que aqueles que se opõem a nós, aqueles que contradizem a mensagem cristã, não consigam dizer nada de mal sobre o nosso caráter. O que falamos está correto, o que vivemos está correto. E que as suas acusações sejam falsas e que isso se torne para vergonha deles. Como diz o pastor John MacArthur, o tempo e a verdade andam juntos. Andam juntos. Nesse sentido que nós possamos falar a verdade e viver a verdade. E a verdade virá ao de cima. E será de vergonha para aqueles que nos acusam falsamente, que contradizem, que se opõem. Terminando, uma exortação para um estrato social diferente dentro da igreja. Único e específico no primeiro século. Para servos, ou literalmente escravos. Versículo 9 e 10. Exorta os servos para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar. E que não furtem, em vez disso devem demonstrar perfeita lealdade para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Está a falar para escravos? Sim, a Bíblia fala de escravatura e nós não temos uma palavra de condenação à escravatura nas Escrituras. Realmente, Paulo não está preocupado que a escravatura termine. Nós vemos aqui neste texto. Agora, eu sei que isto em países, eu dizer tal coisa num país, em Portugal, nós não... Já passaram muitos séculos em dizer algo nos Estados Unidos. Não sei se eu iria terminar bem ao final deste dia. Realmente a Bíblia olha para a escravatura e temos que olhar para ela no contexto histórico-cultural
do primeiro século, a maioria dos escravos vivia melhor do que muitos livres. Vivia melhor, com mais dignidade. Às vezes temos a ideia que os escravos eram professores, gente culta, da mais culta, no Império Romano. Viviam melhor que pessoas livres. Então o problema não está na escravatura em si. O problema sim está no coração perverso dos senhores que tratam mal e injustamente os seus escravos. Mas se fosse um bom escravo, não há nenhum problema com isso. Deixem dar um exemplo bem prático. A Bíblia diz que nós somos escravos de Jesus Cristo. Escravatura não é um problema sermos escravos de Jesus Cristo, porque Ele é um bom e perfeito Senhor para nós. Democracia. Todos vocês estariam de acordo, eu também, que é o melhor sistema democrático, não é? E que a monarquia, nem pensar, é mau. Ah é? Mas nós vamos viver com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A monarquia com Jesus Cristo será perfeita. O melhor e maior sistema. O problema não está na monarquia, o problema não está na escravatura, o problema está nos homens, na corrupção dos seus corações perversos e maldosos. Aí está o problema. É por isso que Paulo exorta desta maneira aos servos e escravos para obedecerem aos seus senhores em tudo, serem submissos. E isto para escravos cristãos, que ele está a falar. Agradando-os sem reclamar, ou seja, dando bom testemunho, tendo boa reputação, sem reclamar, sem murmurar. Versículo 10, que não furtem, ou seja, não tirar coisas da casa do seu senhor sem consentimento. Aplicação para nós, no teu trabalho, aquilo que é do teu patrão é do teu patrão. Não é um direito teu de tirar. Se tu pedes autorização, muito bem, excelente. Não podes imprimir livros no teu trabalho se ele não te deu autorização para isso. Para usares o tinteiro, para usares as folhas. Não podes levar canetas, até uma simples caneta, se ele não te deu autorização para isso. Não furtem. A mesma coisa para esses escravos. Em vez disso, devem mostrar perfeita fidelidade. Quer o Senhor esteja presente ou não. Isto também é para nós, nos nossos mais diversas ocupações, empregos. E qual é o grande propósito para todos estes deveres? Paulo termina no versículo 10. Para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Para que adornem o Evangelho, a fé cristã. Nós que já temos provado a salvação, nós que já temos conhecido a verdade e sido transformados por ela, nós que já temos provado o quão bom é Deus, o quão misericordioso, gracioso e amoroso e fiel. Agora fomos transformados por Deus, temos a vida de Deus e essa vida transpira para de fora, para tornar a mensagem e o nosso Deus mais atraente e mais belo para os demais. Terminando com as aplicações, algumas aplicações só finais de tudo aquilo que nós vimos. A doutrina é importante, ela é fundamental numa igreja, a verdade. Ela é o que faz realmente a diferença nas nossas vidas. Por isso valorizem o ensino da palavra de Deus, amados irmãos. Devemos perseverar nessa doutrina, mas também numa vida santa. Um saudável crer se traduz num saudável viver necessariamente. Se temos um saudável crer, isso se traduz numa vida saudável também. Um povo transformado com um carácter distintivo é a melhor estratégia para a evangelização. Essa é a melhor estratégia, é uma igreja santa, transformada, que vive a verdade, nos seus empregos, nas suas escolas, nas suas casas, nos seus relacionamentos. Se a igreja não for santa, reparem o que Paulo diz, a mensagem cristã não será atraente. Nós vimos isso no versículo 5. As pessoas farão acusações justas, verdadeiras, e maldosas sobre nós, versículo 8. E a palavra de Deus será desacreditada. Amada igreja, Cristo não morreu em vão. Ele morreu para criar uma nova humanidade. Novos homens e novas mulheres, novas esposas, novos esposos, novos pais, novas mães, novos jovens. Nós vimos que é verdade, pela graça de Deus, que produz essa transformação em nós. E é da verdade que nós necessitamos para seguir o conselho de Deus e aplicar diariamente essas exortações às nossas próprias vidas.
Irmãos, vivamos vidas que confirmam aquilo que nós dizemos crer. Doutrina é importante, mas vida também é importante para que glorifiquemos a Deus ao nos destacarmos em sermos e fazermos aquilo que Deus quer e não dar razões para que a palavra, a mensagem cristã, o Evangelho, o nome do nosso Deus seja blasfemado, desacreditado. Antes, pelo contrário, que através das nossas vidas, de maneira pessoal, familiar e como igreja, possamos atrair outros para Deus e tornar a mensagem, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mais belo para outros. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, todas essas exortações nós precisamos de Ti para aplicar aos nossos corações, às nossas vidas. Que sejamos esta igreja bela, de maneira pessoal, familiar e como igreja. Senhor, como Teu povo. Povo santo, Senhor. Povo, Pai, para proclamar as maravilhas daquele que nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz, Pai. Para transformar as verdades, para transmitir e embelezar as verdades sobre o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e de quem Tu és, tornar-te mais atraente neste mundo, Pai, para os demais. Pedimos